Esta atividade de extensão foi produzida por alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto busca abordar temas relevantes sobre a economia rural ao colher pontos de vista de especialistas atuantes na área. Neste episódio, vamos conversar com Dayana Mesonato Machado, doutora em desenvolvimento rural e integrante do assentamento Filhos de Cepé. Boa tarde, agradecer a todos vocês pelo convite. Meu nome é Dayana Cristina Mesonato Machado. Eu moro aqui no assentamento Filhos de Cepé, no município de Viamão, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Moro aqui há 12 anos. E eu fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da URGS. Atualmente faço pós-doutorado na URGS e sou professora convidada também aí no departamento de economia. Então, fazemos parte do mesmo departamento. E eu fiz o meu doutorado aqui no assentamento com um grupo de mulheres, um grupo chamado Grupo Mulheres da Terra. E hoje eu tenho acompanhado o grupo Mulheres da Terra, um grupo formado por 14 mulheres, 14 integrantes, que tem trabalhado com a questão da agrofloresta e a regeneração de áreas degradadas, a produção de alimentos saudáveis, né, comida de verdade, que a gente chama. Então, tem sido um pouco essa a minha relação aqui no assentamento Filhos de Cepé. Certo, obrigado, Dayana. Mas assim, olhando um pouco mais a fundo, qual que seria a parte mais específica do seu trabalho no assentamento? Assim, tu poderia nos dizer assim, quais são as culturas mais cultivadas ali? Sim. Eu sou agricultora também, né? Então, eu estou nessa fronteira entre a academia e o assentamento como agricultora. Então, aqui em casa nós temos agrofloresta, a gente está implementando sistemas agroflorestais, né? Que são sistemas que se combinam árvores, né? A floresta junto com a agricultura, com o cultivo de plantas. Né? Então, a gente tem apostado nesse sistema porque ele é um dos que mais se adapta, né, a próprias questões das mudanças climáticas, né, e está dentro dos princípios da agroecologia também. Então, a gente tem adotado os sistemas agroflorestais. Então, também eu lido nessa parte da agricultura, né? Também produção de hortaliças, tomate, alface, enfim, tanto para nosso consumo, né? A nossa produção é toda agroecológica, orgânica, certificada, né? E também para comercialização, né? Então, a gente faz feira, participa de feiras no Hospital Conceição e também na Feira da Redenção, que acontece aos sábados. Perfeito, muito legal. E assim, tu poderia também nos dizer qual que é o nível de técnica que é aplicado no assentamento, assim, se vocês têm acesso digamos, tanto na parte realmente técnica, né, de quais são os instrumentos que vocês mais usam, e se vocês têm um anteparo institucional também, por exemplo, você tem acesso a, por exemplo, crédito agrícola, enfim, algum tipo de apoio realmente institucional, né? Sim. Esse assentamento aqui, ele é um assentamento bem grande, ele é o maior do Rio Grande do Sul. Então, ele tem 376 famílias assentadas, numa área de aproximadamente 7.500 hectares. Então, o nível tecnológico ele é bem diverso, né? O tipo de trabalho, o tipo de cultivo, né? É o assentamento com a maior área de produção contínua de arroz orgânico da América Latina, então aproximadamente 1.600 hectares de arroz ecológico são produzidos aqui. E é uma produção em larga escala, né, que é uma produção agroecológica e com um manejo ecológico, né? Então, é adubação orgânica, é utilizado os bioinsumos. E hoje, então, existe um estudo muito aprofundado a partir disso, né? Porque não é tão fácil assim ter uma tecnologia adequada para o cultivo agroecológico,
né, e para agricultores familiares. Então, tanto no caso da produção de tomate, quanto na produção de arroz ecológico, a gente tem apostado nessa tecnologia dos bioinsumos, né? Então, por exemplo, mas como é que a gente vai aplicar esse bioinsumos, né? Então, a gente tem buscado, né, algumas tecnologias, desde o uso de drone, como uma aplicação mais manual, enfim, né? Mas existem famílias que usam tratores, então o nível tecnológico do assentamento, de maneira geral, ele é muito variado, ele vai disso, desde quem usa intensivamente o maquinário, até aqueles que vão usar, né, a enxada, né, na agrofloresta a gente usa muito o facão, mas é essa combinação, né, entre aquele manejo que a cultura te demanda, aquilo que você tem condição de fazer, né, pela mão de obra disponível, e aquilo que também você tem condição de acessar. Né? Então, o apoio, por exemplo, de assistência técnica hoje, ele está bem debilitado. A gente tem uma assistência técnica da Emater, mas ela poderia ser muito mais. Ela não é para todo mundo, porque eles não dão conta, eles são poucos profissionais aqui para atender no município, né? Mas poderia ter mais presente assistência técnica, que é uma coisa que está faltando muito, né? É uma demanda muito grande, e políticas públicas de maneira geral também, né? Tecnologia, e nesse caso que eu estou te dizendo, do bioinsumos, né? Então a gente tem formado grupos de trabalho para poder tentar formular e desenvolver as próprias tecnologias. Então, aqui dentro do assentamento, a gente tem uma biofábrica, né? É uma biofábrica de bioinsumos, a biofábrica Ana Primavesi, onde a gente tem tentado desenvolver esses bioinsumos, né? Desde homeopatia, extrato de composto, enfim, para poder a gente dar conta das nossas produções. E cada família também vai desenvolvendo a sua tecnologia. Não, tecnologia é aquilo que a gente consegue desenvolver para dar conta de resolver a nossa demanda, né? Então, desde, por exemplo, a gente construiu aqui em casa para conseguir construir os nossos toquinhos de eucalipto para colocar na agrofloresta, a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente consegue empilhar várias toras de eucalipto e cortar elas de uma vez, para não ter que ficar fazendo uma por uma. É uma tecnologia que a gente desenvolveu. Então, isso a gente vai fazendo, né? Da medida que aquilo que se demanda e aparece, enfim. Perfeito. E, Dayana, tu comentou ali em relação à questão das políticas públicas, né? Como o movimento do MST hoje vê a questão agrária no Brasil? Eu não estou na direção do movimento, não faço parte das instâncias, mas pelo que a gente acompanha e está por dentro, né, de considerar a reforma agrária uma demanda ainda, nem precisa ser da direção, né, isso basta você entender, a gente entender um pouco da demanda ainda por desconcentrar a terra no Brasil, né, então a terra é altamente concentrada, né? E o que o movimento tem colocado, agora o movimento vai completar 40 anos, né? Uma reforma agrária popular. O que significa uma reforma agrária popular? Não basta mais só dividir terra para quem não tem terra. E tem muita gente sem terra. Para você ter uma ideia, em Ulha Negra, no sul, em Bagé, no sul do estado, tem um acampamento com 900 famílias cadastradas. Então, pessoas que estão interessadas em ter terra. Imagina 900 famílias interessadas em ter terra, né? Isso agora, em poucos meses, de outubro para cá. Se você for olhar em outros lugares, tem muitos acampamentos. O que é o acampamento? É quando ainda não é um assentamento, as pessoas ainda não têm terra, elas se organizam, ficam ali na beira da estrada, em barracos de lona, em moradias improvisadas, para reivindicar do Estado que o Estado faça a reforma agrária. Olha, nós demandamos terras, vocês podem, né, ver se tem alguma área disponível para reforma agrária, né? Lá, como diz o artigo 5º da Constituição, né, terras improdutivas devem ser destinadas para reforma agrária. Então, tem muitos lugares com a terra concentrada e muita gente precisando de terra. Mas então, o que o movimento tem dito, né, com relação à reforma agrária popular? Não basta pegar a terra e simplesmente distribuir. É preciso ter uma proposta para esses territórios quando se consolida um assentamento. E hoje, o que tem a grande demanda, então, da reforma agrária popular? Que não é só uma demanda mais de famílias sem terra, é uma demanda também de vocês que moram na cidade. Porque precisa de um alimento saudável, porque precisa de cada vez mais o ar puro, precisa de uma terra que se proteja as matas ciliares, que se proteja. A gente viu agora o desastre das enchentes.
também foi fruto de um modelo que devastou o solo, tirou árvore, né? E causou todo um desequilíbrio ambiental, né? É a leitura que a gente tem feito, e também teve um pouco dessa consequência. Então, a reforma agrária popular, ela é uma demanda para ter uma alimentação mais saudável, um ambiente, um clima mais equilibrado, né? Onde, de uma maneira geral, né, possa ter menos concentração, porque a concentração de terra, ela é imediatamente vinculada à concentração de renda, né? Então, desconcentrar é tornar um país menos concentrado, mais igualitário, menos desigual, né? Tanto no campo quanto na cidade. Então, isso tem a ver muito com o que eu estava falando, né? De produzir em base ecológica, né? E ter essas possibilidades de cada vez mais pessoas poder comer alimento diverso, saudável, culturalmente adequado, aquilo que a gente gosta de comer, né? E não só o que está lá na prateleira do supermercado, embaladinho, feito por uma grande transnacional, né? Mas um alimento fresco, um alimento produzido localmente, com qualidade, enfim. Então, a reforma agrária ela se torna popular um pouco nesse sentido, né? Porque ela não é só para resolver os problemas dos pobres lá do campo sem terra, ela é também uma questão, né, que vincula saúde, que vincula qualidade de vida, desconcentração, né? Inclusive de violência, enfim, aí tem uma série de aspectos assim que a gente poderia dizer, né, da sociedade. Mas então é isso, por acreditar que a terra concentrada é uma das grandes questões, um dos grandes problemas estruturais da sociedade, né, brasileira hoje tá pautado pela questão da concentração de terra. E na tua perspectiva, existem hoje políticas públicas que auxiliam a economia rural no progresso técnico e na questão agrária no Brasil, ou isso ainda está engatinhando muito e precisa ser discutido para ser desenvolvido? Tem muita política pública reivindicada, né, pelas próprias populações que historicamente foram marginalizadas, que estão reivindicando terra desde o movimento sem terra, populações indígenas, quilombolas. Tem uma série de políticas públicas, né, a reforma agrária é uma delas, né, então que se construa os assentamentos. Mas, por exemplo, tem algumas políticas públicas, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é um programa que ele visa comprar alimentos de pequenos produtores, agricultores familiares, indígenas, quilombolas, assentados e assentadas da reforma agrária, e esse alimento ser destinado para populações na periferia, né, para associações, enfim, esse vínculo, né, para que quem mora também nas periferias possa comer um alimento de qualidade, para não ficar só quem tem dinheiro poder comprar o alimento orgânico do Zafari, por exemplo. Né? Então, o PAA, ele também é uma política pública que que vem sendo reivindicada, né? Durante o governo anterior, né, do Jair Bolsonaro, ela parou e agora ela está sendo retomada, né? O Programa Aquisição de Alimentos. Outra política é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, né? Que também é uma política pública que vem sendo reivindicada. Mas, de maneira geral, por exemplo, tem o programa para fortalecimento da agricultura orgânica, agricultura de base ecológica. Né? Se a gente for olhar os programas, foi lançado o Plano Safra, né? Tanto para a agricultura, vamos chamar assim, do agronegócio, quanto para a agricultura familiar. Né? Então, não basta simplesmente colocar disponível recursos, né, como foi o lançamento do Plano Safra. Precisa ter um direcionamento, precisa ter assistência técnica para essa produção de base ecológica, que valorize, né, a alimentação e as culturas das populações tradicionais, né? Porque não adianta colocar um recurso, por exemplo, para o PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da agricultura familiar, e aí quando o agricultor vai no banco, o banco só aprova projetos que tem lá todo um pacote, né, com veneno, com muito trator, né, ele não aprova os projetos de base ecológica. Então, assim, precisa haver uma mudança estrutural, né, desde as instituições financeiras,
até a ter assistência técnica, que é a pergunta que o Igor estava fazendo, né, essa questão do nível tecnológico, que está vinculado diretamente com a assistência técnica, e também nas universidades. Então, como é que está sendo o ensino dessas pessoas que vão estar relacionado com a geração de políticas públicas, a elaboração de políticas públicas, né, os TCCs que vocês vão fazer para a conclusão de curso, qual que é o comprometimento de tudo isso, né, de todas essas instituições, essa rede de instituições, com a geração desde políticas públicas, a implementação, a atuação profissional, né? Então, me parece que passa um pouco por isso, assim, também, né? Porque hoje, até se você for pensar, tem recursos para a agricultura familiar? Eles têm, mas eles têm seguido uma concentração, né, para determinados tipos de projetos que hoje tem vários estudos sobre isso, né, do Sérgio Schneider, de vários pesquisadores que têm apontado que o Pronaf tem ficado concentrado na produção de soja, né, no sul do Brasil, né, e para populações, principalmente homens e brancos, né? Então, ele está sendo muito direcionado e que vai nos mostrando que o recurso tem muita dificuldade de chegar em populações historicamente mais marginalizadas, populações quilombolas, né, que produzem aquele alimento que é um alimento que a gente come, que não é uma commodity, né? Então, tudo isso ainda são reivindicações, sim, por políticas públicas, né, que sejam que possam ser mais acessíveis àquilo que faz produzir vida boa, aquilo que faz o bem viver dessas populações. Eu acho que ainda tem uma distânciazinha aí para a gente ter mais êxito. E voltando um pouco mais à parte da pesquisa do teu trabalho, a gente queria saber como que o PGDR auxilia no teu trabalho e tu comentar um pouquinho mais também sobre o teu trabalho na pós-graduação. Uhum. O meu trabalho foi com as mulheres, né, do assentamento, e eu estava interessada, a temática central era a questão da pobreza, né, as narrativas da pobreza que aparecia muito nas políticas públicas, que generalizavam as populações do campo como pobres, né, determinadas populações, assentados, indígenas, quilombola, como pobres, e era uma pobreza muito como uma caracterização da falta, né? Então, sempre faltava algo para as populações pobres. Isso me intrigava muito, porque eu vivo nesse lugar, né? E eu não sentia isso, né? Aquela pobreza, aquela carência de tudo. Eu via festa, eu via um monte de coisa acontecendo. Então, eu queria entender como que essas pessoas narradas, lidas como pobres, por agentes externos, pela política pública, pelos organismos internacionais, a FAO, por exemplo, né, vários documentos que aparecia isso e me incomodava, mas eu queria ver como que essas populações, então, se liam, como é que era narrada a pobreza por essas populações. Então, eu estava interessada nessa construção, né, na produção de teoria também pelas populações marginalizadas, né, colocando num diálogo horizontal entre essas diferentes narrativas. E, ao mesmo tempo, o que era, então, considerado vida dignas para elas, né? Então, era essa o meu interesse. E foi, assim, muito surpreendente, né, para mim, inclusive, apesar de morar no território e tudo, né, encontrar com essas narrativas contra-hegemônicas sobre pobreza, né, uma pobreza que era narrado como uma vida digna, com muito trabalho, né, com muito esforço, mas um trabalho com respeito, né, com essa vida que se quer digna, que se quer uma vida boa, né? Então elas faziam, né, era uma luta constante, né, essa luta por viver como se deseja, né? Não, e isso que foi o surpreendente, né? Que não era para se chegar em algum lugar. Ah, não, a gente quer chegar num desenvolvimento, né? A gente quer chegar num lugar que alguém almejou desde fora, né? Que eu lia muito, que a gente vê muitas vezes, né? Ah, como é que a gente vai acabar com a pobreza?
Como é que a gente vai erradicar a pobreza? A gente tem que levar o desenvolvimento. E eu não vi isso nessas mulheres, né? Elas estavam lutando, faziam marchas, mobilizações, se organizavam, grupos de mulheres, né? Faziam festas e tudo, para poder conseguir levar a vida que elas gostam. Né, continuar fazendo festa, poder ir pescar, poder ter a sua produção e comer, ter aquela fartura, aquela abundância de mandioca, de batata doce, galinha, ovo, né, manteiga, poder comer carne todo dia. Elas diziam, né, eu quero poder comer carne no almoço e na janta. Né? Então, é poder ter essa vida. Né? Ninguém estava sonhando em ter, sei lá, 2 carros na garagem, poder... Estavam querendo continuar fazendo festa em comunidade, poder doar comida para um parente quando vier. Era isso daí que é essa vida boa, né, que elas diziam, né? Essa vida digna, poder respirar o ar puro, poder comer, eu passar ali e poder pegar uma fruta no pé que eu sei que não vai ter veneno, que não vai estar contaminada, poder estar num assentamento que tem água com muita qualidade, enfim. Então, foi isso que essa narrativa que eu quis evidenciar, né? O que era essa vida digna narrada por elas, né? Eu acho que quando tu traz essa pesquisa, a gente consegue ver como o padrão de vida ideal das pessoas difere entre regiões, entre classes, entre estilos de vida, assim, isso é realmente bem interessante. Então tá, a gente te agradece o teu tempo e, enfim, todo o conteúdo que tu disponibilizou pra gente, Daiana, foi uma conversa rápida, mas foi muito produtivo. Obrigada, viu, Tá Daiana? bem, gente. Ótimo Um dia. abraço, obrigada a vocês também pelo Obrigado. convite. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Abraço.